Afirmou-se muitas vezes que somente a fisiologia permitia responder a estas perguntas. O êxito individual comporta as mesmas probabilidades nos dois sexos? Qual deles desempenha o papel mais importante na espécie? Mas o primeiro desses problemas não se apresenta absolutamente da mesma maneira para a mulher e para as outras fêmeas, pois os animais constituem espécies dadas de que é possível fornecer descrições estáticas. Basta agrupar observações para concluir se a égua é ou não tão veloz quanto o garanhão, se os chimpanzés machos respondem melhor aos testes intelectuais do que suas companheiras, ao passo que a humanidade está em permanente vir a ser. Houve sábios materialistas que pretenderam colocar o problema de maneira puramente estática. Imbuídos da teoria do paralelismo psicofisiológico, procuraram estabelecer comparações matemáticas entre os organismos masculinos e femininos, e imaginavam que essas medidas definiam imediatamente suas capacidades funcionais. Citarei um exemplo das discussões ociosas que esse método suscitou. Como se supunha que, de algum modo misterioso, o cérebro secreta o pensamento, pareceu muito importante saber se o peso médio do encéfalo feminino é ou não menor do que o do masculino. Verificou-se que, em média, o primeiro pesa 1.220 gramas e o segundo 1.360, variando o peso do encéfalo feminino de 1.000 a 1.500 gramas e o do homem de 1.150 a 1.700. Mas o peso absoluto não é significativo. Foi por isso o peso relativo que se resolveu ponderar. Verificou-se que era de 1 em 48,4 no homem e de 1 por 44,2 na mulher. Logo, ela levaria vantagem. Não, é preciso retificar ainda. Nesse tipo de comparações, é o organismo menor que parece sempre privilegiado. Para fazer corretamente a abstração do corpo ao comparar dois grupos de indivíduos, cumpre dividir o peso do encéfalo pela potência 0,56 do peso do corpo, se pertencem à mesma espécie. Considera-se que homens e mulheres representam dois tipos diferentes, e chega-se aos resultados seguintes. Para o homem, P,56 igual 498. 1.360 dividido por 498 igual a 2,73. Para a mulher, P 0,56 igual 446, 1.220 dividido por 446 igual a 2,74. Conclui-se pela igualdade. Mas o que diminui de muito o interesse dessas discussões engenhosas é o fato de que nenhuma relação pode ser estabelecida entre o peso do encéfalo e o desenvolvimento da inteligência. Não seria possível, tampouco, dar uma interpretação psíquica às fórmulas químicas que definem os hormônios machos e fêmeos. Quanto a nós, rejeitamos categoricamente a ideia de um paralelismo psicofisiológico. É uma doutrina cujos fundamentos foram, de há muito e definitivamente, solapados. Se a assinalo, é porque, embora filosófica e cientificamente destruída, ela ainda preocupa muitos espíritos. Viu-se que ainda persistem em alguns sobrevivências as mais antigas. Recusamos também todo sistema de referências que subentende a existência de uma hierarquia natural de valores, de uma hierarquia evolutiva, por exemplo. É ocioso indagar se o corpo feminino é ou não mais infantil do que o do homem, se aproxima mais ou menos do dos primatas superiores, etc. Todas essas dissertações que misturam um vago naturalismo a uma ética ou uma estética ainda mais vagas são puro devaneio. É somente dentro de uma perspectiva humana que se pode comparar o macho e a fêmea dentro da espécie humana. Mas a definição do homem
é que ele é um ser que não é dado, que se faz ser o que é. Como o disse muito justamente Merleau-Ponty, o homem não é uma espécie natural, é uma ideia histórica. A mulher não é uma realidade móvel, e sim um vir a ser. É no seu vir a ser que se deveria confrontá-la com o homem, isto é, que se deveria definir suas possibilidades. O que falseia tantas discussões é querer reduzi-la ao que ela foi, ao que é hoje, quando se aventa a questão de suas capacidades. O fato é que as capacidades só se manifestam com evidência quando realizadas. Mas o fato é também que, quando se considera um ser que é transcendência e superação, não se pode nunca encerrar as contas. Entretanto, dirão na perspectiva que adoto, a de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, que se o corpo não é uma coisa, é uma situação. É a nossa tomada de posse do mundo e o esboço de nossos projetos. A mulher é mais fraca do que o homem. Ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor capacidade respiratória, corre menos depressa, ergue pesos menos pesados. Não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele. Não pode enfrentar o macho na luta. A essa fraqueza acrescentam-se a instabilidade, a falta de controle e a fragilidade de que falamos. São fatos. Seu domínio sobre o mundo é, portanto, mais estrito. Ela tem menos firmeza e menos perseverança em projetos os quais é também menos capaz de executar. Isso significa que sua vida individual é menos rica do que a do homem. Em verdade, esses fatos não poderiam ser negados, mas não têm sentido em si. Desde que aceitamos uma perspectiva humana definindo o corpo a partir da existência, a biologia torna-se uma ciência abstrata. No momento em que o dado fisiológico, inferioridade muscular, assume uma significação, esta surge desde logo como dependente de todo um contexto. A fraqueza, entre aspas, só se revela como tal à luz dos fins que o homem se propõe, dos instrumentos de que dispõe, das leis que se impõem. Não se quisesse aprender o mundo, a própria ideia de posse, se não quisesse apreender o mundo, a própria ideia de posse das coisas não teria mais sentido. Quando o pleno emprego da força corporal não é exigido nessa apreensão, abaixo do mínimo utilizável, as diferenças anulam-se onde os costumes proíbem a violência, a energia muscular não pode alicerçar um domínio. É preciso que haja referências existenciais, econômicas e morais para que a noção de fraqueza possa ser concretamente definida. Foi dito que a espécie humana era uma antífisis. A expressão não é inteiramente exata, porquanto o homem não poderia contradizer o dado, mas é na maneira pela qual o assume que lhe constitui a verdade. A natureza só tem realidade para ele na medida em que é retomada em sua ação. Sua própria natureza não constitui exceção. Assim como não é possível medir sua posse do mundo, não é possível medir no abstrato a carga que constitui para a mulher a função geradora. A relação da maternidade com a vida individual é naturalmente regulada nos animais pelo ciclo do cio e das estações. Ela é definida na mulher. Só a sociedade pode decidir dela. Segundo essa sociedade exija maior ou menor número de nascimentos, segundo as condições higiênicas em que se desenvolvam a gravidez e o parto, a escravização da mulher à espécie faz-se mais ou menos estreita. Assim, se podemos dizer que entre os animais superiores a existência individual se afirma mais imperiosamente no macho do que na fêmea, na humanidade, as possibilidades, entre aspas, individuais, dependem da situação econômica e social. Como quer que seja, nem sempre acontece que os privilégios individuais do macho lhe confiram a superioridade no seio da espécie. A fêmea reconquista na maternidade outro tipo de autonomia. Às vezes, ele impõe sua ascendência. É o caso, por exemplo, dos macacos estudados por Zuckerman.
mas não raro as duas metades do casal levam uma vida separada. O leão partilha com a leoa, em pé de igualdade, os cuidados do lar. Nisto também o caso da espécie humana não se assemelha a nenhum outro. Não é como indivíduos que os homens se definem primeiramente. Nunca homens e mulheres se desafiaram em duelos singulares. O casal é um Mitsein original. E ele próprio surge sempre como um elemento fixo ou transitório de uma coletividade mais vasta. No seio dessas sociedades, quem é mais necessário à espécie? O macho ou a fêmea? A um nível dos gametas, ao nível das funções biológicas, do coito e da gestação, o princípio macho cria para manter, o princípio fêmeo mantém para criar. O que acontece com essa divisão na esfera social? Para espécies fixas em organismos alheios ou em substrata, para aquelas a que a natureza fornece alimentos em abundância e sem necessidade de esforço, o papel do macho restringe-se à fecundação. Quando é preciso procurar, caçar, lutar para assegurar a alimentação necessária aos filhotes, o macho concorre frequentemente para a manutenção deles. Essa ajuda torna-se absolutamente indispensável numa espécie em que os filhos são incapazes de cuidar de suas necessidades muito tempo depois que a mãe deixou de aleitá-los. Então, o trabalho do macho assume uma importância extrema. As vidas que suscitou não subsistiriam sem ele. Basta um macho para fecundar anualmente muitas fêmeas. Mas, para que os filhotes sobrevivem depois de nascer, para defendê-los contra os inimigos, para arrancar da natureza tudo de que precisam, os machos são necessários. O equilíbrio das forças produtoras e das forças reprodutoras realiza-se diferentemente nos diversos momentos econômicos da história humana e condicionam a relação do macho e da fêmea com os filhos, e, por conseguinte, de um com o outro. Mas saímos do campo da biologia. À luz desta, exclusivamente, não se poderia afirmar a primazia de um dos sexos quanto ao papel que desempenha na perpetuação da espécie. Finalmente, uma sociedade não é uma espécie. Nela, a espécie realiza-se como existência, transcende-se para o mundo e para o futuro. Seus costumes não se deduzem da biologia. Os indivíduos nunca são abandonados à sua natureza. Obedecem a uma segunda natureza, que é o costume, e na qual se refletem os desejos e os temores que traduzam a sua atitude ontológica. Não é enquanto corpo, é enquanto corpos submetidos a tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza. É em nome de certos valores que ele se valoriza. E diga-se mais uma vez, não é a fisiologia que pode criar valores. Os dados biológicos revestem os que o existente lhes confere. Se o respeito ou o medo que inspiram a mulher impedem o emprego de violência contra ela, a superioridade muscular do homem não é fonte de poder. Se os costumes exigem, como em certas tribos de índios, que as jovens escolham marido, ou se é o pai que decide os casamentos, a agressividade sexual do macho não lhe confere nenhuma iniciativa, nenhum privilégio. A ligação íntima da mãe com o filho será para ela fonte de dignidade ou de indignidade, segundo o valor, que é muito variável, concedido à criança. Essa própria ligação, disseram-no, será reconhecida ou não, segundo os preconceitos sociais. É, portanto, à luz de um contexto ontológico, econômico, social e psicológico que teremos de esclarecer os dados da biologia. A sujeição da mulher à espécie, os limites de suas capacidades individuais, são fatos de extrema importância. O corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste mundo, mas não é tampouco o que basta para definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no seio de uma sociedade.
A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: por que a mulher é o outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. Capítulo 2. O ponto de vista psicanalítico. O imenso progresso que a psicanálise realizou na psicofisiologia foi considerar que nenhum fator intervém na vida psíquica sem ter revestido um sentido humano. Não é o corpo objeto descrito pelos cientistas que exige concretamente, e sim o corpo vivido pelo sujeito. A fêmea é uma mulher na medida em que se sente como tal. Há dados biológicos essenciais e que não pertencem à situação vivida. Assim é que a estrutura do óvulo nela não se reflete. Ao contrário, um órgão sem grande importância biológica, como o clitóris, nela desempenha um papel de primeiro plano. Não é a natureza que define a mulher. Esta é que se define retomando a natureza em sua afetividade. Dentro dessa perspectiva, edificou-se todo um sistema. Não pretenderemos aqui criticá-lo em seu conjunto, mas tão somente examinar sua contribuição ao estudo da mulher. Não é empreendimento fácil discutir a psicanálise. Como todas as religiões, cristianismo, marxismo, ela se revela sobre um fundo de conceitos rígidos e de uma elasticidade embaraçante. Ora, as palavras são tomadas em seu sentido mais restrito. O termo falo, por exemplo, designado muito precisamente a excrescência carnosa, que é o sexo do macho, ora num sentido indefinidamente ampliado e adquirindo um valor simbólico. Então, o fato exprimiria, bom, pelo menos sabemos que não sou uma IA, todo um conjunto do caráter e da situação viris. Se ataca a letra da doutrina, o psicanalista afirma que lhes desconhecemos o espírito. Se lhe aprova o espírito, ele procura de imediato restringir-nos a letra. A doutrina não tem importância, diz um. A psicanálise é um método, mas o êxito do método fortalece a fé do doutrinário. E onde encontrar, afinal, a verdadeira psicanálise, se não entre os psicanalistas? Mas entre eles, como entre os cristãos e os marxistas, existem heréticos. E mais de um psicanalista declarou que, abre aspas, os piores inimigos da psicanálise são os psicanalistas, fecha aspas. A despeito de uma precisão escolástica, muitas vezes pedante, numerosos equívocos não foram ainda dissipados. Como observam Sartre e Merleau-Ponty, a proposição a sexualidade é coextensiva à existência pode entender-se de duas maneiras muito diferentes. Pode-se dizer que todo avatar do existente tem uma significação sexual, ou que todo fenômeno sexual tem um sentido existencial. Entre ambas as afirmativas, uma conciliação é possível, mas muitas vezes limitam-se a passar de uma à outra. De resto, desde que se distingue sexual e genital, a noção de sexualidade torna-se vaga. Abre aspas. O sexual em Freud é a aptidão intrínseca para animal genital. Fecha aspas, diz Talpies. Mas nada é mais turvo do que a ideia de aptidão. Isto é, de possível. Só a realidade fornece a prova indubitável da possibilidade. Freud recusou, não sendo filósofo, justificar filosoficamente seu sistema. Seus discípulos pretendem que, dessa maneira, ele elude todo o ataque de ordem metafísica. Há, entretanto, por trás de todas as suas afirmações, postulados metafísicos. Utilizar sua linguagem é adotar uma filosofia. São essas confusões que, tornando penosa a crítica, a exigem. Freud não se preocupou muito com o destino da mulher.
É claro que calculou a descrição do destino feminino sobre o masculino, restringindo-se a modificar alguns traços. Antes de Freud, o sexólogo Maragnon declara: enquanto energia diferenciada, a libido é, pode-se dizer, uma força de sentido viril. Diremos o mesmo do orgasmo. Notinha de rodapé. É curioso deparar-se com essa teoria em D.H. Lawrence, A Serpente Emplumada. Dom Cipriano cuida de que sua amante nunca alcance o orgasmo. Ela deve vibrar de acordo com o homem e não se individualizar no prazer. Final de notinha. Freud não vai tão longe. Admite que a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do homem, mas não a estuda, por assim dizer, em si mesma. Escreve: a libido é, de maneira constante e regular, a essência masculina. Surge ela no homem ou na mulher. Recusa-se a pôr a libido feminina em sua originalidade. Ele a vê, por conseguinte, necessariamente como um desvio complexo da libido humana em geral. Esta se desenvolve primeiramente, pensa ele, de maneira idêntica nos dois sexos. Todas as crianças atravessam uma fase oral, que as fixa ao seio materno. Em seguida, uma fase anal, e atingem finalmente a fase genital. É então que se diferenciam. Freud pôs em foco um fato cuja importância antes dele não se havia ainda reconhecido totalmente. O erotismo masculino localiza-se definitivamente no pênis, ao passo que há na mulher dois sistemas eróticos distintos, um clitoridiano e que se desenvolve no estado infantil e outro vaginal que surge após a puberdade. Quando o jovem atinge a fase genital, sua evolução está terminada. Será necessário que passe da atitude autoerótica, em que se aspira ao prazer em sua subjetividade, a uma atitude heteroerótica, que relacionará o prazer a um objeto, normalmente a mulher. Tal passagem acontecerá no momento da puberdade, através de uma fase narcisística. Mas o pênis, como na infância, permanecerá o órgão erótico privilegiado. A mulher deverá também, pelo narcisismo, objetivar no homem sua libido. Porém, o processo será muito mais complexo, pois cumpre que passe do prazer clitoridiano ao vaginal. Há somente uma etapa genital para o homem, enquanto há duas para a mulher. Ela se arrisca bem mais do que ele a não atingir o termo de sua evolução sexual, a permanecer no estágio infantil e, consequentemente, a desenvolver neuroses. Já no estágio autoerótico, a criança liga-se mais ou menos fortemente a um objeto. O menino fixa-se na mãe e quer identificar-se com o pai. Apavora-se com essa pretensão e teme que, para puni-lo, o pai o mutile. Do complexo de Édipo nasce o complexo de castração. Desenvolve então sentimentos de agressividade em relação ao pai, mas interioriza ao mesmo tempo sua autoridade. Assim se constitui o superego, que censura as tendências incestuosas. Essas tendências são recalcadas, o complexo desaparece e o filho liberta-se do pai, que de fato instalou em si mesmo sob formas de regras morais. O superego é tanto mais forte quanto mais o complexo de Édipo for definido e mais rigorosamente combatido. Freud descreveu inicialmente, de maneira inteiramente simétrica, a história da menina. Em seguida, atribuiu à forma feminina do complexo infantil o nome de complexo de Electra. Mas é claro que o definiu menos em si mesmo do que a partir da forma masculina. Admite, entretanto, que há entre os dois importante diferença. A menina possui inicialmente uma fixação materna, enquanto o menino nunca é atraído sexualmente pelo pai. Essa fixação é uma sobrevivência da fase oral. A menina identifica-se então com o pai, mas por volta dos 5 anos descobre a diferença anatômica dos sexos e reage à ausência do pênis por um complexo de castração. Imagina ela ter sido mutilada e sofre por isso.
Deve, assim, renunciar às suas pretensões viris, identifica-se com a mãe e procura seduzir o pai. Complexo de castração e complexo de Electra fortalecem-se mutuamente. O sentimento de frustração da menina é tanto mais doloroso quando, amando o pai, gostaria de assemelhar-se a ele. Inversamente, essa tristeza não pode fortalecer. Não, inversamente, essa tristeza de não poder fortalece seu amor. É pela ternura que inspira ao pai que ela pode compensar sua inferioridade. A menina sente em relação à mãe um sentimento de rivalidade, de hostilidade. Depois, nela também o superego se constitui. As tendências incestuosas são recalcadas, mas o superego é mais frágil. O complexo de Electra é menos nítido do que o de Édipo, pelo fato de a primeira fixação ter sido materna. E como o pai era ele próprio o objeto desse amor que ele condenava, suas proibições tinham menos força do que no casal do filho rival. Assim como sua evolução genital, vê-se que o conjunto do drama sexual é mais complexo na menina do que em seus irmãos. Ela pode ser tentada a reagir ao complexo de castração, recusando sua feminilidade, obstinando-se em cobiçar um pênis e em identificar-se com o pai. Essa atitude irá conduzi-la a permanecer no estágio clitoridiano, a tornar-se frígida ou a voltar-se para a homossexualidade. As duas críticas essenciais que podem ser feitas a essa descrição provêm do fato de Freud tê-la calculado sobre um modelo masculino. Ele supõe que a mulher se sente um homem mutilado. Porém, a ideia de mutilação implica uma comparação e uma valorização. Muitos psicanalistas admitem hoje que a menina lamenta não ter pênis, mas sem supor, entretanto, que o tiraram dela. E nem isso é tão generalizado. Não poderia tal sentimento nascer de simples confrontação anatômica. Muitas meninas só tardiamente descobrem a constituição masculina, e se a descobrem é apenas pela vista. Já o menino tem de seu pênis uma experiência viva que lhe permite orgulhar-se dele. Mas esse orgulho não tem um correlativo imediato na humilhação de suas irmãs, porque estas só conhecem o órgão masculino na sua exterioridade. Essa excrescência, esse frágil caule de carne, só lhe pode inspirar indiferença e até repugnância. A inveja da menina resulta de uma valorização prévia da virilidade. Freud a encara como existente quando seria preciso explicá-la. Notinha de rodapé. Discutiremos mais longamente essa questão no volume 2, primeira parte, capítulo 1. Fim de notinha. Por outro lado, por não se inspirar numa descrição original da libido feminina, a noção de complexo de Electra permanece muito vaga. Mesmo entre os meninos, a presença de um complexo de Édipo, de ordem propriamente genital, está longe de ser geral. Mas, salvo raríssimas exceções, não há como admitir que o pai seja para a filha uma fonte de excitação genital. Um dos grandes problemas do erotismo feminino está em que o prazer clitoridiano se isola. É somente no momento da puberdade em ligação com o erotismo vaginal, que se desenvolvem no corpo da mulher várias zonas erógenas. Dizer que na criança de 10 anos os beijos e as carícias do pai têm, entre aspas, uma aptidão intrínseca para despertar o prazer clitoridiano é uma asserção que, na maioria dos casos, não tem qualquer sentido. Se admitimos que o complexo de Electra tem apenas um caráter afetivo muito difuso, coloca-se, então, todo o problema da afetividade para cuja definição, desde que a separemos da sexualidade, o freudismo não nos fornece os meios. Seja como for, não é a libido feminina que diviniza o pai. A mãe não é divinizada pelo desejo que inspira o filho. O fato de o desejo feminino voltar-se para um soberano dá-lhe um caráter original, mas a menina não é constitutiva de seu objeto, ela o sofre.
A soberania do pai é um fato de ordem social e Freud malogra em explicá-lo. Ele próprio confessa que é impossível saber que autoridade decidiu, em um momento da história, que o pai superaria a mãe. Essa decisão representa, ao seu ver, um progresso, mas cujas causas são ignoradas. Abre aspas, não pode tratar-se aqui da autoridade paterna, porquanto essa autoridade só foi conferida ao pai pelo progresso. Fecha aspas. Escreve em seu último livro. Foi por ter compreendido a insuficiência de um sistema que assenta unicamente na sexualidade o desenvolvimento da vida humana que Adler se separou de Freud. Ele pretende reintegrá-la na personalidade total. Enquanto em Freud, todas as condutas surgem como provocadas pelo desejo, isto é, pela procura do prazer. Em Adler, o homem se apresenta visando a certos fins, ao móvel. Adler substitui motivos, finalidade, planos. Ele dá à inteligência um lugar tão grande que muitas vezes o sexual adquire a seus olhos um valor tão somente simbólico. Segundo suas teorias, o drama humano decompõe-se em 3 momentos. Há em todo indivíduo uma vontade de poder que se acompanha de um complexo de inferioridade. Esse conflito o conduz a utilizar 1000 subterfúgios para evitar a prova do real que ele receia não poder vencer. O sujeito estabelece uma distância entre ele e a sociedade que teme. Daí provém as neuroses, que são uma perturbação do sentido social. No que concerne à mulher, seu complexo de inferioridade assume a forma de uma recusa envergonhada da feminilidade. Não é a ausência do pênis que provoca o complexo, e sim o conjunto da situação. A menina não inveja o falo a não ser como símbolo dos privilégios concedidos aos meninos. O lugar que o pai ocupa na família, a preponderância universal dos machos, a educação, tudo confirma a ideia da superioridade masculina. Mais tarde, em suas relações sexuais, a própria posição do coito que coloca a mulher embaixo do homem é uma nova humilhação. Ela reage por meio de um protesto viril, entre aspas, ou procura masculinizar-se ou luta contra o homem com armas femininas. É pela maternidade que ela pode encontrar na criança um equivalente do pênis. Mas isso supõe que começa a aceitar-se integralmente como mulher e, portanto, que aceita sua inferioridade. Ela é dividida contra si mesma muito mais profundamente do que o homem. Não cabe insistir aqui nas diferenças teóricas que separam Adler e Freud e nas possibilidades de uma reconciliação. Nem a explicação pelo móvel, nem a explicação pelo motivo são suficientes. Todo móvel apresenta um motivo, mas o motivo nunca é apreendido senão através de um móvel. Uma síntese do adlerismo e do freudismo parece, pois, realizável. Na realidade, fazendo intervir noções do objeto e de finalidade, Adler conserva integralmente a ideia de uma causalidade psíquica. Ele está um pouco em relação a Freud como energetismo ao mecanicismo. Quer se trate de choque ou de força de atração, o físico admite sempre o determinismo. É o postulado comum a todos os psicanalistas. A história humana explica-se, segundo eles, por um jogo de elementos determinados. Todos atribuem à mulher o mesmo destino. O drama desta reduz-se ao conflito entre suas tendências viriloides e femininas. As primeiras realizam-se no sistema clitoridiano, as segundas no erotismo vaginal. Infantilmente, ela se identifica com o pai. Depois experimenta um sentimento de inferioridade em relação ao homem e é colocada na alternativa de manter sua autonomia, de se virilizar, o que, sobre o fundo de um complexo de inferioridade, provoca uma tensão suscetível de acarretar neuroses, ou de encontrar na submissão amorosa uma feliz realização de si mesma.
solução que lhe é facilitada pelo amor que devotava ao pai soberano. É ele que ela busca no amante ou no marido, e o amor sexual acompanha-se nela no do desejo de ser dominada. Será recompensada pela maternidade que lhe restitui uma espécie de autonomia. Esse drama apresenta-se dotado de um dinamismo próprio. Procura desenrolar-se através de todos os acidentes que o desfiguram, e cada mulher aceita-o passivamente.